pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos agora trabalhar heredogramas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas algumas aulas anteriores eu comecei a utilizar alguns cálculos genéticos, onde a gente usava bastante essas figuras aqui. Então, aproveitar essa oportunidade dessa aula e explicar para vocês sobre essa ferramenta tão importante de estudo da genética, que são os heredogramas, tá? O que são heredogramas, pessoal? Heredogramas, a gente considera eles como representações gráficas, tá? Representações gráficas de cruzamento genético. E entenda aqui na genética que cruzamento é quando o indivíduo ele promove uma reprodução sexuada, ou seja, ele contrai a relação sexual e ele tem descendente, tá certo? Então, a gente vai ver alguns símbolos de representações aqui de indivíduos, tá certo? Bem, nós temos aqui no heredograma, quando você vê um quadrado, é um indivíduo do sexo masculino, tá? Um indivíduo macho. Quando você vê uma bolinha, né, você vai ver que é um indivíduo do sexo feminino, tá certo? Indivíduo do sexo feminino representado por um círculo ou por uma bolinha. Quando você perceber a presença de um losango, né, essa figurinha aqui que não é nem um quadrado, também não é uma bolinha, é um indivíduo que não tem um sexo conhecido. Tá? Você vai ter ali, geralmente, algumas representações de genealogias, né, que são várias gerações. Você vai perceber algumas situações em que não foi especificado qual é o sexo do indivíduo. E aí a gente vai ver essa representação por meio do losango. Em algumas questões de vestibular, a gente vai perceber que nos heredogramas, algumas dessas figuras, elas podem estar destacadas, podem estar pintadas, tá? O que significa isso? Significa que o indivíduo ele é afetado por uma determinada característica. Não entenda aqui afetado com o fato de o indivíduo ser doente. Nem sempre o indivíduo afetado vai ser um indivíduo que tem alguma doença, tá? Quando, por exemplo, você está estudando, respondendo uma questão, e essa questão ela está falando de uma característica genética, tá? Se tiver um heredograma e tiver alguns indivíduos pintados, destacados, significa que esses indivíduos têm essa característica, ou seja, eles são afetados, eles têm a presença da característica genética, tá? Bem, já falei para vocês aqui as representações de quem é macho, quem é fêmea, quem não tem um sexo conhecido e quem são os indivíduos afetados. Agora, preste atenção aqui, pessoal, ó, essa parte aqui. O que significa tudo isso? Esses indivíduos, né, esses quadradinhos, essas bolinhas, elas vão apresentar algumas ligações, algumas relações entre si, tá? Quando você perceber esse tipo de representação aqui, isso aqui significa que são indivíduos gêmeos, gêmeos dizigóticos. O que significa gêmeos dizigóticos? São indivíduos que são gêmeos não idênticos. Geralmente, quando nascem gêmeos não idênticos, pode nascer um homem, uma mulher, tá? Pode nascer dois homens, duas mulheres, mas esses indivíduos não são idênticos, tá certo? Porque eles são resultados do desenvolvimento de dois zigotos diferentes, tá? Então, por isso que a gente chama de dizigótico. Di significa dois, né? São dois zigotos diferentes. Agora, essa outra representação gráfica aqui, ó, nós vamos perceber que nós temos gêmeos monozigótico. Olha a palavra mono. Mono quer dizer um. Significa que um zigoto se desenvolveu, se dividiu em dois e ele originou, cada um desses dois que foram formados, originou um indivíduo, um novo indivíduo, que é cada um é um gêmeo. São gêmeos idênticos, tá? Então, se é gêmeo idêntico, nunca vou ter um homem ou uma mulher. Sempre vai ser ou dois homens ou duas mulheres. E são indivíduos idênticos, tá? Gêmeos monozigóticos. Essa relação aqui, quando eu tenho um indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino, entre esses dois tem dois tracinhos. Isso aqui significa união consanguínea, tá? União consanguínea. E eu me esqueci até de escrever aqui, mas se você ver assim, pessoal, ó, um quadrado, tá? Um quadrado, um único traço e um círculo, aqui eu tenho um cruzamento.
Um cruzamento genético. O indivíduo, eles fizeram relação sexual e tiveram descendência, certo? Isso aqui é um cruzamento ou casamento. E casamento em biologia é reprodução, tá certo? Cruzamento ou casamento, tá? Beleza, falei para vocês aqui sobre as representações de macho, de fêmea, indivíduo do sexo não conhecido, indivíduos afetados. Expliquei aqui sobre o símbolo da descendência, né? Agora a gente vai apresentar alguns exemplos de padrões que a gente pode encontrar em heredogramas e assim a gente consegue identificar o padrão de herança genético, tá certo? Então, geralmente, você vai responder uma questão de Enem, de vestibular, você vai perceber alguns padrões nesses heredogramas. E olhando para o heredograma, você que é especialista agora nessa área, você vai conseguir olhar e dizer, olha, isso aqui é uma herança autossômica. Não, isso aqui é uma herança sexual. Como é que a gente consegue identificar esses padrões? Fica aqui comigo agora, preste atenção, olha o que diz aqui. Ó. Nesse primeiro exemplo, nós vamos citar herança autossômica, tá? Existem dois padrões de herança. Tem herança autossômica e herança sexual. Vamos lembrar, o que é herança autossômica? Herança autossômica é um tipo de herança relacionada com genes localizados em cromossomos autossômicos. Cromossomos autossômicos são os cromossomos que não são sexuais, que não tem nada a ver com a determinação sexual, certo? Herança sexual tem a ver com a herança relacionada aos genes que estão presentes nos cromossomos sexuais, certo? Por exemplo, o cromossomo XY, ou então o cromossomo XX, tá certo? Então, vamos primeiro falar da herança autossômica no heredograma. A herança autossômica, como eu já falei para vocês, é a herança que está relacionada com os genes que ficam nos cromossomos que não são sexuais. Então, se está em cromossomos não sexuais, isso significa que tanto os homens quanto as mulheres apresentam essa herança. Então, você vai olhar para o heredograma e vai perceber que homens e mulheres podem apresentar a característica genética, tá certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui você vê que tem indivíduos que estão afetados, podem ser homem e pode ser mulher. Então, você percebeu que tem homem e mulher com a característica, então não é uma herança sexual, não tem a ver com o sexo, tem a ver com a herança autossômica, tá certo? Agora, como é que a gente identifica uma herança autossômica como uma herança dominante ou uma herança recessiva? Aí eu vou agora apresentar para vocês aqui como é que a gente consegue identificar. Toda vez que vocês perceberem que existem pais iguais com filhos diferentes, significa dizer que esse filho que nasce diferente, ele tem uma característica recessiva. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Presta bem atenção. Eu tenho aqui os pais, né? Eles têm a mesma característica, ele não é afetado. Por que não é afetado? Porque não foi pintado aqui, né? Quem é afetado é apenas essa mulher aqui, tá? Então, esses dois indivíduos não têm essa característica. Então, os dois não são afetados. Se eles não são afetados, eles são iguais, né, pessoal? Porque não tem essa característica. Pais iguais estão gerando um filho aqui, uma filha nesse caso, totalmente diferente, certo? Olha aqui. Pais iguais gerando uma filha diferente. No heredograma, toda vez que você perceber que tem pais iguais gerando um filho diferente, esse filho que é diferente, ele vai ser homozigoto recessivo, certo? Homozigoto recessivo. E, consequentemente, os pais são heterozigotos. Heterozigoto. Tá certo? Aí você me pergunta, por que isso acontece, professor? Vamos prestar bem atenção. Vou dar um exemplo aqui, vou colocar aqui nesse pedacinho, só para vocês lembrarem. Vamos lembrar da herança da cor da semente nas ervilhas. Vamos lá. Lá nas ervilhas de Mendel, o indivíduo que era azão-azinho ou azão-azão era o quê? Amarelo. Certo?
Lá nas ervilhas, o indivíduo que era azinho é verde. Ok? Agora, vamos imaginar esse seguinte cruzamento. Ó, um indivíduo azinho, que é heterozigoto, né? Cruzando com azinho. Aqui é o genótipo. Como é o fenótipo? Esse aqui é um indivíduo verde. Aliás, desculpa. Esse aqui é um indivíduo amarelo. Esse aqui também é o quê? Amarelo. Olha aqui, ó, dois indivíduos amarelos, eles vão cruzar entre si. Quando eles promovem o cruzamento, eu já ensinei para vocês como é que se faz cruzamento genético. Isso aqui vai resultar nisso aqui, ó. Azão, azinho e azinho. Percebam, esses três aqui, qual é a cor deles? São dominantes. São o quê? Esses três são amarelos, tá? Eu vou até... Olha, ó. Esses aqui é o quê? Amarelo. E esse indivíduo bem aqui, qual é o fenótipo dele? Verde. Olha aí. O indivíduo verde. Um filho diferente foi originado pelos pais aqui que são iguais. Os pais são amarelos, mas gerou um filho diferente. Veja, quem é diferente aqui é o quê? Homozigoto recessivo. Então, isso aqui explica por que pais iguais, ao gerarem um filho diferente, esse filho que é diferente, ele vai ser o quê? Homozigoto recessivo. Então, consequentemente, os pais são heterozigotos. Tá certo? Beleza. Essa aqui é a primeira situação. Essa herança aqui, como quem o indivíduo, nesse caso, o indivíduo que foi afetado, que está afetado aqui, ele é recessivo. Então, essa característica desse indivíduo que é afetado é o quê? Ela segue uma herança recessiva. Então, aqui, ó, eu vou até puxar a setinha, isso aqui é uma herança autossômica, né, pessoal? Herança autossômica recessiva. Ok? Herança autossômica recessiva. Agora, vamos ver esse segundo exemplo. Ó, o primeiro exemplo de uma herança autossômica recessiva é o caso do albinismo. O albinismo é uma herança autossômica recessiva. Agora, no caso da polidactilia, vamos entender aqui, ó. Aqui, quem é afetado não era mais o filho aqui, né? Quem é afetado são os pais. Ó, os pais são afetados, está produzindo um filho aqui que não é afetado. Então, eu tenho pais iguais, gerando aqui um filho diferente, tá? Esse filho aqui é diferente. E o que a gente aprende? Toda vez que eu tiver pais iguais com filho diferente, esse filho que é diferente, ele é o quê? Ele é homozigoto recessivo, certo? Então, eu vou até colocar dentro desse quadrado aqui para ficar melhor da gente entender, ó. Esse indivíduo, ele é azinho, certo? Porque ele é diferente com relação aos pais. Os dois indivíduos genitores têm que ser iguais para gerar um filho diferente. E esse filho diferente, ele é homozigoto recessivo. Consequentemente, os pais aqui serão heterozigoto. Ok? Então, nesse caso aqui, a característica que está sendo analisada, que é a dos indivíduos que estão pintados, né, é uma herança, ela segue uma herança autossômica dominante. Então, aqui é uma herança autossômica dominante. Tá? É o exemplo da polidactilia. Para quem não lembra, polidactilia é aquela anomalia quando o indivíduo nasce com uma maior quantidade de dedos do que o normal. Tipo, o cara nasce com 6 dedos, tá? 7 dedos em cada membro. Então, é um exemplo de herança autossômica dominante, tá certo? Agora, quando é que a gente olha para um heredograma e consegue identificar se esse heredograma está apresentando uma herança sexual, tá? Uma herança sexual é uma herança que tem a ver com os cromossomos sexuais, né? Cromossomo XY ou cromossomo XX. Então, toda vez que você olhar para um heredograma e perceber que os indivíduos que são afetados, essa característica que está sendo afetada está presente em apenas alguns indivíduos de um mesmo sexo, você está falando de uma herança sexual. Por exemplo, eu estou olhando nesse heredograma, percebe-se que somente homens apresentam
essa característica genética. Somente os homens estão sendo afetados. Então, você tem predominância de um sexo aqui que apresenta uma característica genética. Então, é uma herança sexual, porque ela tem a ver com o sexo do indivíduo. Tá certo? Só que uma herança sexual, ela pode ser uma herança ligada ao cromossomo X, pode ser uma herança ligada ao cromossomo Y. E aí, como é que a gente vai conseguir identificar se é uma herança ligada ao cromossomo X ou não? Olha aqui para esses dois heredogramas aqui, pessoal. Ó. Perceba o seguinte. Eu tenho mãe afetada e todos os filhos dela são também afetados, certo? Nessa outra situação, o pai está afetado e todas as filhas mulheres estão afetadas. Toda vez que você perceber que tem esse padrão aqui, isso significa que é uma herança ligada ao cromossomo X, é uma herança dominante, tá? É uma herança dominante ligada ao cromossomo X, tá certo? Então, vou só dar um exemplo para vocês, porque que isso aqui pode acontecer. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Então, preste bem atenção. Imagina que eu tenho, ó, vou representar essa primeira situação aqui, essa daqui, ó. O pai afetado, todas as filhas afetadas. Se eu tiver o pai, que tem um X com o alelo dominante, tá? Ele é XY. Ele tá aqui casando com uma mulher, por exemplo, uma mulher que é XAzinho, XAzinho. Ok? Então, como é que é o resultado aqui desse cruzamento? Vamos lá. Eu pego esse primeiro X, com esse primeiro X, vai ficar XAzão, XAzinho. Depois, esse primeiro X com o segundo X aqui, ó, vai ficar XAzão, XAzinho, certo? Depois, esse Y com esse X aqui, vai ficar XAzinho, Y. E por último, XAzinho, Y. Agora eu quero que vocês olhem, aliás, aqui, esse segundo cruzamento aqui é XAzão, XAzinho. Esqueci de colocar o X. Pronto. Olha somente para os indivíduos do sexo feminino. Quem é do sexo feminino aqui? Os indivíduos X, X, não é isso? Esses dois. Percebam que os dois têm o alelo dominante. Então, o pai aqui ele é afetado porque tem um alelo dominante e as filhas dele também são afetadas. Então, pai afetado com todas as filhas afetadas é uma herança sexual ligada ao cromossomo X e é dominante. Tá? A mesma coisa vai acontecer nessa segunda situação. Mãe afetada, todos os filhos homens serão afetados, tá? Se por acaso você olhar para um heredograma e um dos indivíduos aqui não for afetado, então você não pode dizer que é uma herança ligada ao cromossomo X dominante, tá? É somente se tiver todos os filhos, tá? Ou todos os filhos homens da mulher que é afetada, ou todas as filhas mulheres desse homem que é afetado, tá certo? Uma outra situação que eu até me esqueci de comentar com vocês é o seguinte. Quando você olhar para um heredograma, cada linha do heredograma representa uma geração, certo? Por exemplo, essa primeira linha aqui é a primeira geração. Essa segunda linha aqui, ó, é a segunda geração. Ó, no caso desse heredograma, eu tenho aqui 3 gerações. Olha aqui, ó. Aqui é a linha da primeira geração, tá? Aqui eu tenho a linha da segunda geração. E ali eu tenho a linha da terceira geração, tá? Então, muito simples, pessoal. Você olhar para o heredograma e saber se ele apresenta uma herança autossômica, uma herança sexual, né? Saber se essa herança sexual é dominante ou recessiva, tá? Só basta você prestar atenção que existem esses padrões. Então, a gente vai ter uma próxima aula, eu vou apresentar algumas questões onde a gente vai utilizar o método dos heredogramas para a resolução dessas questões. Então, convido vocês a seguir as nossas redes sociais, plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. E eu espero que vocês tenham entendido, pessoal.
Fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.